pessoal, boa tarde. Meu nome é Denise, sou voluntária do Vegas. Também. O Jorge é o presidente, todo mundo conhece. A gente estava começando mais um grupo de estudos com o Leon Denis. Ele é educador vegano e ativista pelos direitos animais. E sejam bem-vindos, a gente vai conversar sobre e no final a gente abre para conversar, perguntas. A gente fez o almoço antes, tá? Então fique à vontade. Eu já passo a palavra para o Leon para ele já falar o tema e já começar a explicar para a gente. Obrigada. Bom, vamos lá, né? Vou tentar fazer uma mistura de teoria, até porque o tema é um tema teórico que fundamenta a ação de ativistas. Assim. Só que eu primeiro vou tentar pontuar algumas questões para nós não termos uma visão muito universalista, muito kantiana das coisas, de que ou é tudo de um jeito ou tudo de outro jeito. A primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte: eu vou falar aqui da ética das virtudes, que é a perspectiva ética que eu sigo, tá? Eu não sou utilitarista. Tem várias correntes éticas, acho que para quem aqui que não está só no ativismo, vamos dizer assim, de rua, mas para quem lê um pouco da causa animal, lê um pouco de ética prática, sabe que existem correntes éticas e temos defensores de direitos animais em várias correntes éticas. Então, assim, tem muitas perspectivas diferentes para se pensar a defesa dos animais. No Brasil nós temos duas bem conhecidas e bem divulgadas, que é o utilitarismo, que tem como carro-chefe o Peter Singer, tá? E a deontologia, que vocês conhecem mais pela defesa dos direitos, que no Brasil tem dois caras que são Tom Regan e Gary Francione. Dá a impressão de que parece que só tem essas duas linhas de pensamento no mundo, parece que só tem esses três caras falando de animais no mundo. Isso é um grande equívoco. Eles são autores, obviamente, importantíssimos para a causa animal, mas não são os únicos a falar disso. Bom, a ética das virtudes, ela tem várias linhas ou pensadores, tá? O que eu vou falar aqui hoje é da origem dela. Vou me fundamentar na origem dela, com dois autores. A ética das virtudes é criada pelos gregos, tá? A filosofia grega toda, sem exceção, ela é fundamentada nas virtudes. Os gregos, a cultura grega é fundamentada na formação de um caráter virtuoso. Aí eu vou fundamentar aqui em dois autores, Aristóteles e Epicuro, que são meus dois grandes mestres. No meio do ano vai ter um evento nosso de educação vegana abolicionista, e aí eu vou apresentar uma outra perspectiva, que talvez seja mais interessante para quem quer estudar a teoria ética voltada para os animais, que são os eticistas das virtudes contemporâneos neo-aristotélicos, que falam diretamente de direitos animais. Então eles trabalham literalmente com a categoria de direitos animais, só que por essa linha neo-aristotélica e tal. Tem alguns autores muito famosos aí, Martha Nussbaum, para quem é do direito, obviamente já ouviu falar dela. Stephen Clarke, por exemplo, é um cara que fundou o grupo de Oxford na década de 60, junto com Richard Ryder, que é o criador da palavra especismo, com Peter Singer, Tom Regan, Andrew Lindsay, que é o único teólogo da causa animal a nível internacional. Então, assim, são esses caras, tá? Mas isso já é conversa para o meio do ano. Eu vou estar apresentando esses teóricos atuais que trabalham com a ética animal em oposição, literalmente, a Peter Singer, Tom Regan e Gary Francione. Gary Francione não é nem conhecido na Inglaterra. E, no caso de hoje, eu vou falar da ética das virtudes fundamentada especificamente nos gregos, em especial Aristóteles e Epicuro. O Bruno, quando colocou na divulgação alguns textos meus da ANDA, são 10 artigos especificamente da ética da virtude grega. E eu coloquei, como educador vegano, como é que ele se utiliza dessas virtudes para estar trabalhando a questão dos animais. Óbvio que nos meus textos eu estou falando para uma coisa muito específica, tá? Eu estou falando como educador para educadores. Tá? Então, assim, como é que o educador se posiciona, ou como ele deveria se posicionar, ou o que ele vai enfrentar e como essas virtudes podem ajudar. Eu vou falar basicamente a mesma coisa, porém eu vou pontuar agora como está acontecendo na zona rural. Tá? E aí,
como eu fiz essa observação de que ética das virtudes que eu estarei falando agora, tenho que pontuar também que zona rural que eu vou falar, tá? Porque assim, aquilo que eu falei no começo, nós temos o hábito de universalizar e falar assim, o cara vai falar de zona rural, a gente acha que zona rural saiu das capitais, tudo é zona rural no Brasil, e a coisa não é por aí, tá? Cada ambiente de interior tem a sua especificidade, tem uma necessidade de ativismo diferente de outro lugar, né? Tá acabando de conversar agora com a Mara aqui, a gente tá vindo no próprio litoral, nós temos 2 tipos de ativismo diferentes, um especificamente sobre a questão dos animais aquáticos e um outro ativismo que é feito com a galera que trabalha o ativismo no manguezal. É uma outra perspectiva, tá? Então tem que tomar cuidado para a gente não generalizar as coisas. Eu vou falar a partir da minha realidade lá, tá? De onde eu estou, cidade pequena, interior de Minas Gerais, cidade bem pequena, tem 17 mil habitantes, as cidades em volta, uma tem 5 mil, outra tem 10 mil habitantes, são cidades pequenas. A região inteira é uma região de pecuária. A cidade que eu estou, ela é comandada por mais ou menos umas 6 famílias, tá? Literalmente coronelismo, para quem acha que é coisa do século XIX, não conhece o interior de Minas Gerais. Tá? Escravagismo, boa parte da região também trabalha com a questão da produção de carvão, inclusive com mão de obra infantil. Então assim, uma localidade que exige um certo tipo de ativismo. Tem galera que está trabalhando com ativismo na zona rural da região amazônica, exige uma outra perspectiva, então só para a gente pontuar isso que é importante, porque senão a galera fala assim, então a experiência do Leão deu certo, lá onde ele está, quer dizer que toda a região rural que eu for, eu vou aplicar e vai dar certo. Não, não é bem assim, nós sabemos que não é assim, né? Não é exato, não é ciência exata, né? Bom galera, que trabalho que eu estou fazendo lá? O mesmo que eu fazia aqui em São Paulo. Tá? Então, para a galera nova aqui, tem muita gente nova que eu não conheço. Eu sou professor de filosofia, eu dou aula de filosofia no ensino médio, dou aula de história no ensino fundamental para os menores, né? 6º, 7º ano. E o que acontece? A cidade que eu estou tem 2 escolas, de porte médio ou grande, pode dizer assim. Tem uma que eu estou dando aula de filosofia, é a única que tem ensino médio na cidade. Então assim, qual que é a questão? Eu continuo com a mesma temática, eu trabalho de fevereiro a dezembro. Minhas aulas são de ética animal, direitos animais e veganismo. Esses são meus temas, tá? Como se fossem grandes áreas, e aí a partir delas eu vou dividindo, tá? Envolve temas da alimentação, carne, leite, ovos, experimentação animal, os temas clássicos que todo mundo que conhece, da divisão nossa, da luta aí, questão de animais com entretenimento. Então, como se fossem temas para cada semana de aula, cada semana vai tacando uma forma de exploração animal. Obviamente, o que pega mais é quando trata de alimentação, isso em qualquer lugar do mundo. O que mais pega é comida. E no caso lá, onde é que o conflito fica maior? Porque é uma região de produção, de pecuária, produção de leite. Então assim, você está atacando não só a questão de comida, mas a questão de renda. Não é que a renda daquela molecada que eu trabalho ali, é a renda dos donos da cidade, né? Do prefeito, dos vereadores, tá? Delegado, tá? Então assim, a alta hierarquia da cidade é toda beneficiadora da pecuária. Então assim, onde é que entra aí no caso as virtudes? Não sei se alguém aí deu uma passeada pelos textos. São 10 virtudes, tá? Pelo menos aqui eu elegi as 10 virtudes que eu acredito serem as mais fundamentais. Se vocês pegar na lista hoje das éticas das virtudes, tem 300 virtudes. Eu elenquei aquelas 10 que são mais importantes para os gregos, que eu acredito que são extremamente atuais e importantes para nós. Tem as 4 virtudes cardeais: coragem, justiça, temperança e prudência. Essas 4 virtudes, elas orientam as outras. Tá? Amabilidade, veracidade, compaixão, as virtudes são orientadas a partir dessas. E dessas 4 aqui, eu não consigo colocar uma hierarquia. Tá? Óbvio que a nossa luta maior é por uma delas, que é a justiça, né? A justiça para os humanos e para os não humanos. E aí começa a vir a coisa. Então eu vou entrar num ambiente, numa região, num local, para tentar levar essa mensagem de que essa justiça que todo mundo quer, mas ninguém quer se mover para realmente efetivar essa justiça, que ela seja realizada. E aí o meu discurso começa a complicar quando eu vou estender essa justiça para os não humanos.
Aí a coisa começa a complicar. Complicar em que sentido? Igual eu falei, acho que todo mundo aqui conhece um pouco de história, já viu filmes e até documentários que assim, você tratar de coisas que não são do interesse de regiões de pecuária, regiões de desmatamento, a gente já sabe o final dessa história, que é morte. Não é novidade para ninguém. Inclusive essa semana, por coincidência essa semana, conversando com uma pessoa que conhece bem aquela região, que mora aqui em São Paulo, ela falou assim, você já mudou um pouco as suas críticas? A pessoa que mora aqui em São Paulo, que conhece a região que eu estou, que de vez em quando ela vê algumas publicações minhas, ela fala, você já mediou as suas críticas? Eu falei assim, não, já moderei um pouco. Ele falou, porque você não vai durar muito ali. Desse jeito, foi o quê? Foi ontem, né? Ontem. Então você não vai durar muito. Inclusive, a gente abre um parêntese, uma observação. O ex-diretor da escola que eu estou, ele foi assassinado há uns 6 anos na porta da escola, foi fuzilado na porta da escola, a mando de capangas, pelo fato de ter feito críticas à corrupção na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é formada por parte dos pecuaristas da região. Então, assim, qualquer tipo de crítica ela é mal vista, obviamente, ela causa impacto. E no meu caso, como eu estou na escola e tenho um grupo de jovens na minha frente, o meu trabalho é visto como algo extremamente perigoso. Porque assim, o cara que ele tem a possibilidade de mudar a mentalidade dessa juventude aqui. Então esse cara pode mudar essa geração aqui, ele tem esse poder na mão, é assim que eles vêm. E eu acredito nisso também, senão não estaria na sala de aula. Então qual que é a questão? Ameaças sempre surgiram aqui em São Paulo, vão continuar surgindo lá. Aí entra a questão das virtudes, aí que eu vejo a contribuição dessas virtudes, tá? Primeiro, a prudência. Nessa pergunta que me fizeram ontem, você já começou a maneirar na sua crítica? É uma questão de prudência. Tem que refletir muito sobre como é que eu vou fazer esse ativismo, onde eu vou atacar, como eu vou atacar, saber ter coerência de perceber que a minha crítica a determinados usos ou a exploração do animal no geral, ela está tomando um caminho onde eu vou me prejudicar, não só prejudicar profissionalmente, que isso eu não ligo, tá? Não ligo para ameaças profissionais de diretores, professores, Secretaria de Educação, não sei porque eu estou acostumado. São Paulo foi uma boa escola para mim quanto a isso. A quantidade de respostas que tinha da ouvidoria do Estado já me deixou bem calejado. Então, assim, só que quando entra a questão de que os caras não pensam 2 vezes em eliminar quem está incomodando, aí entra o poder da prudência, tá? Que para muitos ativistas o que eu vou falar é algo assim inaceitável, que é o quê? Você dá 2 passos para trás, refletir sobre a sua estratégia para poder dar 10 passos para frente, tá? Isso é fundamental, chama-se estratégia. Ah, não, mas você não pode recuar porque em primeiro lugar vem os animais. Não, em primeiro lugar vem o animal que é você. Tá? Por isso que a dieta vegetariana é fundamental para mim. Se eu não me alimentar bem, eu vou estar fazendo mal a esse animal. E eu vou ser um péssimo exemplo para aquele público que eu estou falando. Tá? Vegano, vegetariano que se alimenta mal, ele é um péssimo exemplo para a causa. Simples assim. Um péssimo exemplo. Tá? Porque você é um exemplo, não adianta, cara. As pessoas vão olhar. Elas vinculam a tua dieta com bem-estar, com saúde, com esse tipo de coisa. Entendeu? No meu caso, pior ainda, porque eu sou atleta. Então, assim, tem que ter essa prudência de saber recuar, repensar e falar, tenho que mudar essa estratégia aqui. Onde é que eu vou continuar com a mesma potência, com a mesma garra, com a mesma vontade, eu preciso chegar no objetivo que eu quero, obviamente, que é levar essa consciência animalista, que é tentar o máximo possível fazer com que as pessoas acordem para a problemática que nós aqui já conhecemos, mas assim, eu não posso ir para o confronto direto, tá? Eu não posso ir para o confronto direto, o confronto ele nunca é educativo. Então a primeira questão é essa. Então seu objetivo primeiro é a justiça, tá? Tanto Platão quanto Aristóteles definem a justiça como fazer o bem ao outro, tá? Literalmente essa definição grega, fazer o bem ao outro. E é interessante que nenhum dos dois define, tá, nos seus tratados éticos esse outro como humano, tá? Apesar dos caras terem alguns pontos bem específicos nas obras deles, mas nesse momento que eles estão falando de algumas virtudes, eles não estão falando que fazer o bem ao outro humano, por isso que eu acho que ela é muito ampla para nós. Ele fala fazer o bem ao outro, ou seja, esse outro pode ser qualquer um.
inclusive os não humanos. Essa questão de você recuar e repensar a sua estratégia, eu vejo que aí entra outra virtude, que é a coragem. Tá? Coragem para quê? Para você não é recuar, de desistir e falar, porra, não vai dar, é muita ameaça, né? Aqui eu estava acostumado a participar de pelo menos uma reunião por semana em diretorias, ser convocado para prestar depoimento uma vez por semana, no mínimo. Lá já começou. Por lá, mais ou menos, mês passado já foram 3 convocações para dar explicações do conteúdo das minhas aulas. Por reclamação de professores, reclamação de pais de alunos. Então, onde é que entra a coragem minha? A coragem, literalmente, de enfrentamento. Tá? De enfrentamento. Mas esse enfrentamento, ele tem que vir policiado pela prudência. Como é que eu vou enfrentar? Eu preciso de argumentos. Eu preciso de teoria. Tá? Aí eu preciso de teoria. Que é uma coisa fundamental para nós, que nos consideramos ativistas, e que é uma coisa que é bem complicada para uma grande parcela dos ativistas. Nós temos um problema nacional, que é o quê? A fobia de livro. Tá? O brasileiro não gosta de ler, isso é um fato. O brasileiro tem pavor de livro. Tá? O brasileiro não gosta de estudar, não gosta de ler. Tá? São raríssimas exceções, isso é fato, mundial, não adianta a gente fingir que não. Só que para nós que defendemos uma causa tão fundamental como a causa animal, essa preguiça, essa livrofobia não deveria fazer parte da nossa causa. Simples assim. Tá? Até para eu poder dizer assim, olha, eu não concordo, como eu vejo muito ativista criticando o PT5, você nunca ter lido o PT5, eu achar que o PT5 se resume à libertação animal. Uma das coisas mais toscas que a gente vê na causa animal. Tá? O PT5 tem uma obra gigantesca e fundamental para muitas questões no planeta, inclusive a questão da fome mundial e por aí vai. Vai ler o cara. Tira do cara o que é fundamental para o seu ativismo lá na rua, cara. Vai tirar tudo? Não, mas tem coisa ali que é fundamental. Lê Tom Regan? Vai ler Tom Regan, vai ler Francione, vai ler Richard Ryder, vai ler esses caras todos, vai ler Sônia Felipe, vai ler um monte de gente, cara. Tem que ler, cara. A nossa ação, o tempo todo, ela é confrontada com questões que exigem uma resposta bem fundamentada. Bem fundamentada. No meu caso, eu tenho um trabalho muito complicado. Porque eu tenho que estar o tempo todo lendo ética prática, ética animal, esse tipo de coisa, né? E você tem que ser uma mini enciclopédia, você tem que manjar um pouco de nutrição, você tem que saber de geografia, você tem que saber de história, você tem que saber de filosofia, você tem que saber de um monte de coisa. Eu te pergunto, por que eu te encostar na parede com tudo, né? Geralmente assim, você derruba o argumento da proteína, eles jogam para a Bíblia. A Bíblia não, a Bíblia legitima o mal-estar dos animais. Você vai, derruba um argumento teológico, eles vêm com um argumento econômico. Não, mas não sei o que, a plantação, isso, aquilo. Então você tem que ser quase como uma enciclopédia ambulante, tá? E no meu caso, além disso, eu tenho que ter uma tremenda argumentação pedagógica, que é onde eu consigo me segurar. No caso do meu trabalho, eu trabalho com educação, então eu tenho que segurar essa onda. Eu tenho que conhecer toda a legislação educacional, federal e do estado, porque, por exemplo, vou falar para vocês do embate que eu tive há 15 dias, porque eu não uso livro didático. E aí o que acontece? Veio a reclamação de que os temas das aulas não eram legítimos, né? E obviamente não eram temas filosóficos, né? Falar de ética animal não é nada filosófico, e que eu tinha que usar o livro didático. Então assim, não sei se vocês sabem, mas o ambiente de escola ele é extremamente legalista. Tá? Ele é extremamente legalista. Tudo tá na lei, tem que... Tá, beleza. Então você tem que recorrer à lei. Então você fala, ó, senhora diretora, vice-diretoras, pais, vocês poderiam trazer para mim qual lei federal ou estadual que diz que o professor é obrigado a usar o livro didático? Ou a Constituição me dá liberdade de cátedra, que eu saiba. Pronto, morre ali. O meu material, quem escolhe sou eu. E nesse momento o meu material é ética prática, direitos animais e livro sobre veganismo. Pronto. Não é filosofia? Me mostra qual obra de ética animal que não foi escrita por um filósofo. Simples assim. Não, liberdade do quê que você falou? Liberdade de cátedra. Cátedra. Você pode explicar? O professor ele não pode ser obrigado a usar nenhum tipo de material. Qualquer material, didático ou não, ele pode ser colocado pelo Estado ou pela Prefeitura como proposta curricular. E como o próprio nome já diz, é uma proposta. Que é o que vem para mim, tá? Eu conheço todas elas, tanto nacional quanto federal.
e jogam essa pergunta, não, mas está lá nos PCNs, que é o Parâmetro Nacional, ou está lá, eles chamam de CBC, que é o Documento de Minas. Aqui em São Paulo tem um outro nome que eu não lembro agora. Eu já escrevi um artigo de ética animal contra os documentos aqui do estado de São Paulo. Eu falo, ó, pelo que eu sei, o nome do documento é proposta curricular. Se é uma proposta, eu posso aceitar ou não. Tá? Até em tom de brincadeira eu falo assim, senhora, tá afim de ir no cinema comigo? Pira. Você ficou doido? O que é isso? Que absurdo. Eu falei, não, eu fiz uma proposta, só não aceitou não. Da mesma forma que o Estado me propôs ao livro, eu não aceitei. É simples. Seria uma espécie de objeção de consciência para professores? Sim. Garantido pela Constituição. Ninguém pode te obrigar a usar nenhum material. Todos os professores usam? Usam. Por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil você pegar um didático e fazer os alunos copiarem da primeira e última página, dar um vestinho no caderno e falar, pronto, tá aí. Todo mundo sai muito bem informado, sem saber nada. Galera, então qual que é a questão, tá? Então a questão vem o seguinte. Eu tenho que ter prudência. Prudência. Para saber até onde eu vou. Prudência para saber recuar no momento certo. Esse recuar sempre sendo pensado como uma estratégia de como mudar essa didática, como mudar essa metodologia, para eu voltar de novo para atingir onde eu quero. Eu tenho um foco, tem onde eu quero chegar, onde todo mundo aqui quer chegar, tá? Que é obviamente a implantação real, prática dessa justiça para além das espécies. Tá aqui meu foco é esse. Tá? É fácil? Não, não é fácil. Transmitir consciência, dar consciência política não é nada fácil. Tá? É porque ninguém deixa de ser especista da noite para o dia. Coisa muito complicada, é um processo secular de especismo. Então tá, essa prudência. A questão tá, dessa prudência parte para uma questão de coragem. Enfrentamento isso vem, tá? Coragem, por exemplo, deixa eu perguntar para vocês aqui, pô, a ação da galera da ALF que invade um laboratório, tá? E quebra tudo, tira os bichinhos lá de dentro e tal. Eles têm consciência de que se forem presos tem todo um processo judicial, podem pegar uns bons anos de cadeia, eu acho que tem consciência. Tá? Quando eles vão fazer uma ação dessa, montar uma estratégia dessa de invasão, o fator principal que move eles é o quê? É a coragem da ação. Cara. Essa coragem ela é movida pelo quê? Pelo ideal de justiça. Tem um ideal maior. O que me move para esse ideal aí é a coragem. Agora, quando, por exemplo, vou falar de dois exemplos, tá? Quando, por exemplo, eu já tive situação, por exemplo, de um aluno apontar uma pistola automática na minha cabeça. Eu vou recuar e falar assim, porra, nunca mais toco nessas questões, porque, porra, na próxima vez o balaço vai entrar na minha cabeça. Essa é uma situação. Outra situação é reunião a portas fechadas com direção, representante da Secretaria de Educação, diretoria de ensino e várias ameaças, dentre elas de eu perder o meu emprego. O que é complicado. No caso de São Paulo era efetivo. Não tinha como eles me mandarem embora. Não tinha como abrir um processo administrativo porque eu falo de leite em sala de aula. No caso lá agora, eu não sou efetivo. Passei no concurso já, não sou efetivo. Também não tem como me mandar embora por causa da questão de temática de aula. Tá? Mas fazem essa ameaça. Aí, então onde é que está a questão? Quando nós temos um grande número de professores que se tornam veganos, ou veganos que entram no campo da educação, estando na zona rural, no ambiente urbano, numa cidade de médio porte, ele vai sofrer vários ataques, tá? De pais de alunos e de direção de escola, ele vai sofrer muitos ataques. Onde é que entra a coragem? Nessa capacidade de análise e falar, eu não vou recuar. Recuar não quer dizer, eu vou para o confronto porque, nossa, eu tenho que lutar pelos animais. Não é isso, isso é estupidez. Tá? É coragem para entender o quê? O meu ideal é muito maior. O meu ideal é maior. Tá? Então está acima até do meu trabalho. O meu ideal é muito maior. Então eu preciso manter esse trabalho, eu preciso manter. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa metodologia. Tá? Que é muito fácil, tá? Muito fácil. Diretores, professores, são uma galera que é muito, intelectualmente, eles são muito limitados. Tá? São muito limitados. Então é muito fácil você mudar. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês prático. Eu não gosto de um monte de coisa que tradicionalmente faz parte da escola. Eu não gosto de provas, tá? Não gosto de dar trabalho para meus alunos, não gosto de prova, não gosto de usar diário de classe, tá? Fazer chamada de aluno,
no livro didático, tudo isso que é burocraticamente tradicional de escola. Eu sou avesso, eu tenho até legenda até, começo até a arrepiar só de falar em prova, trabalho, esse tipo de coisa, uma coisa bizarra, boçal, não educa ninguém, esse tipo de coisa. E vem a repressão. Mas como assim? O cara dá aula, todo dia tá na escola, tá falando de um tema, tá ali trabalhando, como assim? E aí? Tem que ter uma avaliação, tem que ter uma coisa. Então às vezes se percebe que é quase uma moeda de troca da direção do lugar e fala assim, não, mas para amenizar o bombardeio que vem de pais e da comunidade escolar, pô, você tem que cumprir com algumas coisas. Então tá bom, tem que dar um trabalho, dar uma prova? Não. Qual que é o esquema do sistema educacional brasileiro? É fingir que ensina e os alunos aprendem, fingir que aprendem. Esse é o sistema nacional brasileiro. Então tá. Qual que é o clássico dos professores? Copia da página 10 à página 25 eu dou um visto. É só fazer a mesma coisa. A diferença é que eles vão copiar a coisa da ética animal. Mas tem que estar no caderno? Então não tem. Pô, tem um texto bom da Sônia ali, cara. Vocês vão copiar. Copia no caderno. Depois a gente vai fazer uma atividade. Tem um texto bom do fulano, do Beltrano. Tá? Então assim, cumprir com o que a escola queria. Vocês não queriam material copiado? Está copiado. A diferença é que esse material vai fazer estrago. Que estrago? Um estrago político. Vai fazer um estrago ético ali. Tá? Porque não é um material qualquer. Ele é um material. Cumpriu com a tabela? Cumpriu com a tabela lá que eles queriam. Só que esse material ele vai estar voltando o tempo todo nos meus discursos, na minha discussão em sala de aula, no debate. Então assim, eu acredito que isso é uma forma de estratégia. Tá? Você vai agradar gregos e troianos, sem sair do seu foco, do seu objetivo, e vai atingir o que você quer. Tá? Galera, tem outras virtudes fundamentais, tá? Amabilidade, veracidade, tá? A veracidade ela é fundamental para nós, da causa animal. Nós não podemos, tá? Nós temos que nos apegar literalmente à verdade, aos fatos. Não podemos criar falsidades para poder divulgar a nossa causa. Como, por exemplo, os números que algumas entidades dietéticas têm por aí divulgam. Olha, no Brasil tem 50 mil, não sei quantos mil vegetarianos. Pô, não tem como você saber se não foi feita pesquisa, cara, sério sobre isso. Tá? Então a gente não pode divulgar esse tipo de coisa. Então, eu, pelo menos, tá? No meu trabalho, não posso divulgar esse tipo de coisa. Então, assim, tem algumas virtudes fundamentais, tá? Veracidade, temperança, fundamental. E aí, no meu caso lá, tá dando para botar em prática. Já colocava aqui em São Paulo, que é um grande centro. Temos várias opções aqui de alimentação. Eu vejo pela postagem da galera e alguns colegas que fazem uma grande apologia a junk food, tudo que é industrializado, né, não sei o quê. Isso foge totalmente da temperança, né, como virtude, né, cara? Você tem um controle sobre o seu próprio corpo, saber o que você come, o que você não come, o que você bebe, o que você não bebe. É complicado, por exemplo, até mesmo aqui em São Paulo, eu fazer um ativismo em cima de que assim, olha, ser vegano não é difícil não, cara. Você tem, porra, Prime Dogs, tem um monte de lugar pra você ir empanturrar. Isso não é ativismo, cara, tá? Isso não é ativismo, pra mim não é ativismo. Tá? Isso é complicado. No meu caso lá piorou, porque eles não têm nada. Não tem nada. E aí nós temos que pensar de novo na estratégia. Que é uma bela contradição. Eu estou numa zona rural, você fala assim, porra, o que não falta é terra. Você já imagina, pô, eu vou mudar para a área rural, o que vai ter de fruta, verdura, legume ali, eu vou me esbanjar. O que comanda lá é o boi e é o leite. Você fala, pô, não é possível. Não é possível. Não tem. Ela teve lá, conheceu lá. Fiquei 6 meses, primeiros 6 meses lá, em abstinência de brócolis. Tava ficando doido, não tem brócolis na região. Tá? Para comprar brócolis eu tive que viajar 150 km da cidade de médio porte para poder comprar brócolis. Então assim, e aí você pensa, tá, eu vou falar para um público jovem, numa mudança alimentar, numa mudança de postura, mas quais são as condições materiais para essa mudança se efetivar? Porque falar é fácil, a gente vai fazer nosso discurso. Tá, e aí aquela pessoa, aquele ouvinte nosso, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Na realidade material dele. Tá? Tipo, primeiro o que eu tenho em casa, o que eu posso cortar, o que eu posso consumir mais, ou o que a cidade pode me oferecer. No caso lá é complicado. Entendeu? Tanto é que na cidade não tem feira. Vocês têm que feira, vocês compram verdura, não tem. Não tem. Tem 4 supermercados, mini mercados, né? Mini mercados, cidade pequenininha, mini mercados.
tem uma meia dúzia de fruta, uma meia dúzia de verdura, que vem de uma cidade de médio porte, que é as que eu falei, 150 km de lá, tá? Já chega já meio detonado já lá o negócio, né, da viagem. E você tem uma parcela da cidade que tem algumas coisas no quintal. Então tem uns pezinhos de couve ali, você passa, você vê uns pezinhos não sei o que no quintal lá e tal. Porque eles vivem basicamente arroz, feijão, carne. Arroz, feijão, carne. Leite, queijo, como um bom mineiro. Leite, queijo. Aí você fala, porra, é uma dieta por si só desastrosa. Tá, eu vou combater essa dieta. Primeira pergunta que você coloca é, professor, o que eu coloco no lugar? E não é uma pergunta assim, tipo, aquele problema que nós temos da proteína. Não, ele quer saber, professor, tá, mas o que eu faço aqui, cara? Pô, eu consigo pegar a couve aqui do vizinho. Eu consigo pegar uma salsinha aqui do outro vizinho aqui. Então, mas aí o resto, o que eu faço? Onde é que eu consigo um tomate? Então, assim, são os problemas que parecem até surreais, né? Fala, mano, esse cara tá viajando, não é possível dizer uma coisa dessa. Você tá num lugar que não falta terra, tá? É uma região rural, cara, não falta terra. E interessante que eu tava na pracinha, encontrei com o pessoal, tinha umas 3, 4 barraquinhas, ficam umas senhorinhas que vêm ali da região, que vendem mandioca, uma vende couve, uma vende mandioca, outra vende couve, uma vende limão, mais umas outras ervinhas lá, tipo, umas 4, 5 barraquinhas, umas senhorinhas, que até a prefeitura que dá a barraquinha pra elas lá. E aí tinha um rapaz lá, conversando com um colega da escola, ele falou assim, eu conheci esse professor aqui e tal, eu fui conversar com o cara, ele organiza uma associação de agricultores familiares. Eu até me empolguei e falei, nossa, que legal, cara, muito bom. Aí você vai conversar, e assim, ele falou que ele não trabalha na cidade, porque ele oferecia, né, essa associação, na verdade que são 5, 6 produtores ali próximos. Eles trabalhavam basicamente para fornecer para as escolas e para algumas creches, algumas coisas tinham ali na região, só que eles não conseguem mais oferecer os alimentos, porque tanto a prefeitura quanto o estado agora baixou um decreto que tudo tem que ser por liminar e um monte de questão burocrática, para o cara entregar couve na escola, entendeu? Então assim, o cara fala, colocaram tantas barreiras, ele fala que a própria escola falou, não compensa, a gente fica 3 meses lutando para você poder chegar aqui durante um mês você fornecer couve e alface para a escola, entendeu? O cara desistiu, então o pessoal passou a vender em outra cidade, em outro lugar, então assim, fica muito limitado, muito limitado. Galera, essa questão ela desanima? É para desanimar? Não, eu não vejo como desanimadora, pelo contrário, é uma questão que me instiga mais, porque me faz pensar em como ajudar, cara, como ajudar essa população. Porque até, não sei se é ideologicamente proposital, tá? Por ser uma região de pecuária, se é até proposital essa limitação vegetal para fazer literalmente uma cidade quase que refém de uma alimentação bovina, cara. Não sei se porque fazendeiro não é cabeça pensante, né, cara? Esses caras não pensam, né? Político também não é cabeça pensante, né? Os comandos da cidade lá. Mas às vezes eu fico naquela expectativa assim, pô, será que é uma coisa quase que planejada? Né? Você botar uma cidade inteira refém, de quase com uma monodieta, mas assim, dá pra pensar em outra estratégia? Dá, tá? Dá pra pensar em outras coisas, entendeu? Assim, tipo assim, já coloquei até proposta pra diretora, de a gente fazer uma horta na escola, entendeu? E jogar na mão dos alunos, cara, botar a molecada vai tomar conta daquela horta, entendeu? Então assim, dá pra gente vamos tentar fazer o quê? A gente faz hortas comunitárias, então tipo assim, você tem que pensar. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes quando a gente fala da virtude da coragem, a gente acha que é uma coisa assim de enfrentar o BOPE, né, cara? Não é pra enfrentar bala de borracha, cara. Às vezes você enfrentar uma ideologia que ela tá ali, camuflada, subentendida, ela às vezes dá muito mais trabalho, exige muito mais coragem do que uma ação, tá? Entendeu? Enfrentar o choque na Paulista, entendeu? Então assim, não vejam isso também como algo que não vai trazer resultado negativo pro meu caso. No caso, eu e minha esposa, né? Somos os dois únicos veganos da região. Se pegar uma região ali de mais ou menos... Os veganos mais próximos de nós são a galera de BH e tem uma galera que eu acho que em Diamantina, se eu não me engano. Pelo que o pessoal vai me contando dos interiores ali de Minas ali. Então, assim,
Nós estamos ali no meio, 2 pessoas fazendo um ativismo, basicamente 5, 6 cidades, assim, de pequenininhas dessas assim. O nome já espalhou, toda uma cidade sabe o que é veganismo, tá? Todo mundo sabe o que é vegetarianismo, sabe o que é veganismo. Causa espanto, causa mal-estar. Primeiro, porque só o fato de nós estarmos ali presente e não ter essa variedade de alimentação é uma prova de que é viável, é possível ter vegano ali. Então tem como falar assim, porra, não, o jeito que vocês se alimentam, eu sou atleta, tô treinando numa academia lá. A dona da academia outro dia ela viu escrito vegan no meu pé, falou assim, ah, você é vegan, né? Porque ela vai muito nos Estados Unidos, então ela conhece, acho que falou frugivorismo, veganismo nos Estados Unidos e tal. Você é vegan? Ela pegou pra mim e falou assim, pra minha esposa e falou assim, como é que vocês se alimentam aqui? Não tem nada aqui, porque ela também não é de lá. Ela falou, não tem nada pra comer aqui, eu compro minhas coisas tudo de fora e trago pra cá. Eu falei, não, dá pra se alimentar aqui sim. Eu comecei a apontar algumas coisas que tinham no mercado, algumas coisas que as pessoas plantam no seu quintal e comecei a falar, não, dá pra viver. Eu falei, e a questão é mudança, né? É trazer, então, vamos trazer, já que não tem, vamos trazer. Tá? Então assim, a princípio é algo bom, legal, qualquer atitude legal, só que essa atitude legal, ela vai bater de frente com alguns interesses, tá? Interesses de pessoas que, como eu falei, às vezes dá a impressão de que é algo proposital, de fazer uma cidade inteira refém de carne e de leite, assim, e ovos, obviamente, né? Eles consomem muitos ovos também. Então assim, pais começam a se incomodar, fazendeiros começam a se incomodar, prefeitura começa a se incomodar. Que é um exemplo, eu estava numa aula, agora uns 20 dias atrás, eu estava numa aula sobre participação política, dando aula para os alunos, e a vice-diretora entrou na minha sala com o presidente da Câmara de Vereadores. E o cara, interessante, porque tinham 10 salas de aulas funcionando, ele me deu recado na minha aula. Por que será? Convidando os meus alunos a participarem de reuniões na Assembleia, na Câmara. É importante vocês participarem, isso aqui, tal. Eu fui questionar ela, falei, por que o recado foi só na minha aula? Não, nada a ver, ele foi em todas as salas, não foi porque os alunos já falaram. O cara só interrompeu minha aula. Então, por quê? Por que vocês nunca convidaram os alunos a ir para a Câmara? Por que agora, que eu estou tratando de temas políticos, resolveram levar a juventude para a Câmara para eles ouvirem os debates políticos, serem instruídos politicamente pela Câmara de Vereadores? Ser instruídos politicamente pela Câmara de Vereadores? Vocês nunca fizeram isso na história da cidade. Então assim, você percebe que a coisa começou a incomodar até a nível legislativo, a coisa, sabe? Começa a incomodar. Qual que é o meu maior medo? O maior medo é realmente aquilo que eu falei no começo pra vocês, a questão de morte mesmo, né? É uma região que tem capangas, tem os caras que matam mesmo, tal, a mando dos poderosos da cidade e tal. Não vou falar que eu não tenha medo, tenho medo. Mas aí, eu acredito na questão do método, da metodologia. E tem uma questão também da estratégia. Você conseguir ter do seu lado bons aliados. Tá? Isso é fundamental em situações como essa, né? Uma situação mais periculosa. Então, quando você tem, no meu caso, eu tenho diretora do meu lado, que é coisa rara que aqui em São Paulo não tive. Né? Então lá eu estou numa situação, então a diretora do meu lado, uma diretora que está no lugar desse diretor que foi assassinado por ter feito crítica à corrupção na Câmara de Vereadores, na porta da escola. Então assim, você vai tendo certos aliados, você tem que pegar umas pessoas que têm um certo também status, pelo menos social ali, que consegue fazer, né, essa balança, assim, entendeu? Segurar a onda, assim. Eu tenho apoio da parte esportiva da cidade, então você tem, a galera consegue segurar a onda, né? Mas assim, o que mantém de forma mais contundente o meu ativismo são essas virtudes que eu falei pra vocês, tá? Que me exige o tempo todo releituras, tá, galera? Essa é a questão, talvez essa é a questão fundamental.
Vou dar um exemplo, duas pessoas aqui, dois exemplos práticos, que duas pessoas que me deixam muito feliz quando eu falo, vejo a questão do ativismo aqui em São Paulo, que é o Goiano e que é o Bruno. Duas pessoas que eu conheço desde quando eles começaram, quando eles entraram na causa, né? Eu já estava um tempinho, não sou tão velho como o Jorge, assim, mas já estava um tempinho na causa. É o velho da causa. E é legal ver o quê? O enriquecimento e o crescimento intelectual dos dois. Eu vejo os dois como, para mim, são grandes ativistas. Um crescimento de argumentação. Cara. De argumentação. E como é que eu melhoro minha argumentação? Nosso objetivo aqui, de todos aqui, é o mesmo. Fazer justiça para além da nossa espécie. Para eu fazer isso, para que isso aconteça, eu preciso saber argumentar. Seja na área urbana, seja na área rural, seja no manguezal, seja na região amazônica, eu tenho que saber argumentar. Saber argumentar e ter a capacidade de saber recuar no momento certo. Refazer minha estratégia para voltar com mais força. Tá? Tem que saber fazer isso. Toma cuidado, por exemplo, eu tenho um colega que está em uma outra região de Minas e várias coisas que eu consegui, que deu certo, na minha atuação não deu certo na região dele. Tá? Assim como eu tenho colegas que estão no ativismo na região amazônica, que é a região de desmatamento da floresta, tá? Que o problema lá são os búfalos, por exemplo, são os buvalinos, não é a vaca, não é o boi e tal, que também é a mesma problemática que eu tenho lá, de fazendeiro vir e falar, você até segunda-feira você repensa aí, tá, o que você está dizendo. Se até segunda, se não pensar na terça-feira, nós vamos ao seu velório. Simples assim, quem é você? Como eu falei daquele aluno que eu posso dar vários outros, que apontaram uma pistola automática na minha cabeça, um APT-280, e fala assim, Leão, cara, só apertar aqui, sabe o que acontece? Você é só mais um professor de filosofia que já foi. Essa é a frase. Que eu ouvi tanto de vários alunos, que eu já ouvi tanto de pais de alunos, que eu já ouvi de diretores de escola, em reuniões a portas fechadas, ameaça de morte, ameaça de demissão, ameaça de alguma coisa, quanto você ouve no caso aí de fazendeiros, tá na região de pecuária, que os caras, o cara bate 1000 bois no dia, você não vai fazer a mínima diferença para ele, não vai fazer diferença para ele. Por isso que eu falei na questão da estratégia de você recuar, repensar e ver onde é que você vai atacar de novo, tá? Qual o meio de atacar de novo, quais alianças são possíveis fazer, obviamente aliança sem vender o meu princípio, tá? Aliança sem ser com bem-estarista, tá? Não me alio com bem-estarista, não me alio com gente que defende questões aí complicadas na causa animal, tá? Repensar o que eu estou falando na minha ação, tá? Na minha ação. Então assim, é fundamental ter isso em mente. E para fazer isso, sem fundamentação teórica, não tem como. Posso estar totalmente equivocado. Mas a minha experiência de vida diz que sem fundamentação teórica, não tem como, cara. Não tem como, tá? Porque até, como eu falei para vocês, para mim conseguir esses aliados lá na cidade que eu estou, por exemplo, eu tenho que saber convencê-los de que o que eu estou fazendo é correto. Eu tenho que saber convencer. Por exemplo, a minha diretora, eu não preciso mais convencer ela porque ela já comprou tudo nos projetos, tá? Mas eu preciso convencer um grupo de colegas, professores, eu tenho que convencer os pais dos alunos, eu tenho que saber convencer os meus próprios alunos, tá? Que obviamente não são todos que compram a ideia, é uma minoria, mas se eu não tiver, um grupo do meu lado, o exército de um homem só, não dá, né, cara, é só no cinema, não dá. Então assim, galera, sem a leitura, no meu caso, eu falei pra vocês, qual é a minha fundamentação nesse caso aqui? 2 autores que teoricamente não tem nada a ver com a causa animal, Aristóteles e Epicuro, tá? São essas minhas duas fontes. São 2 pensadores gregos que falaram de uma outra perspectiva, tá, num momento histórico específico, mas são 2 caras que me ajudaram muito a pensar literalmente a minha prática. O Epicuro, por exemplo, é o cara que é conhecido pela filosofia do prazer. E na antiguidade foi o único filósofo que fez um discurso aberto contra a dor e o sofrimento. Se você pegar toda a teoria ética do Epicuro e você viajar um pouquinho no tempo, você vai ver toda ela copiada, literalmente, no livro chamado O Dever de Compaixão, do Humphrey Primant, que no Brasil foi introduzido pela Sônia. Tá? Dever de compaixão. O Primant fundamenta todo esse dever de compaixão dele na dor que os animais sentem.
são sem ciência, sem usar o termo sem ciência, o tempo todo ele frisa isso, sentem tanto quanto nós. Fala, porra, o Primate foi o cara, o pioneiro. Não, Epicuro foi o pioneiro. Epicuro fala, com relação à dor, nós e ele sentimos a mesma coisa. E a dor é algo ruim, é algo mal. A dor tem que ser estipada. E todos nós buscamos o quê? O que ele coloca? O prazer. É o prazer que nos faz bem. Então, ou seja, essa é a minha fonte. Essa fonte que me faz o tempo todo manter o meu ativismo aceso. Comentei com a Thaís essa semana a questão de estar falando de vídeos, documentários. É uma outra coisa que me alimenta e que me alimenta, obviamente, sendo guiada por essas virtudes. Que é o quê? Um Terráqueos, por exemplo, que todo mundo aqui conhece. Terráqueos. Muitos assistiram uma vez só e falam, não quero ver mais, já foi o suficiente. No meu caso, é um documentário que eu tenho que assistir todo ano. E eu não tenho que assistir todo ano uma vez. Se eu tiver 10 salas de aula, eu vou ter que assistir ele 10 vezes, porque eu tenho que passar para cada sala de aula. Se eu tiver 15 salas de aula, eu vou ter que assistir ele 15 vezes naquela semana. Tá? Estava comentando com ela. Eu conheço o Terráqueos do começo ao fim, pelo diálogo em inglês, com legenda, sem legenda, pela trilha sonora. Qualquer suspiro que tem no filme, eu sei qual cena que é e falo pra você que cena que é. Eu tô ali fora. Pode fechar a porta e tá rolando aqui dentro, aqui, ó. Tô ali fora. Eu ouço, eu falo, essa é a cena do cachorro sendo jogado no caminhão, tô sensato. Tem, pra muitas pessoas tem um lado ruim, pra mim tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Todo ano, vendo essas cenas, eu tenho qual o alimento? Como que me alimenta? Saber que aquelas cenas acontecem todos os dias. Nesse exato momento que nós estamos aqui, aquelas cenas estão acontecendo. Toda vez, assim, que eu falei pra vocês, acontecem vários empecilhos, às vezes condições concretas, reais, que falam, pô, vai complicar fazer um ativismo aqui, vai complicar fazer com que a pessoa se convença que ela pode ser vegana nessa situação. Como eu falei pra vocês, pô, falta até condições de comida nesse local. Esse tipo de documentário é um documentário que não me deixa ter esse pensamento negativo, pessimista, de falar, não, pô, tá difícil, acho que eu vou pra outro lugar, cara, acho que vamos cidade de médio porte, lá pelo menos tem uns supermercados, né, que vende lá umas paradinhas da Ovebra lá, né, pelo menos dá pra galera comprar um leite condensado. Falei, não, cara, eu vou ficar aqui mesmo. Por que eu vou ficar aqui? Porque aqui, até com essa ameaça de morte, de fazendeiro, por que eu vou ficar aqui? Porque eu lembro de um Terráqueos e lembro o quê? Que aquela cena acontece todos os dias. Os animais estão morrendo todos os dias. Então, assim, a matança não para. Por que o meu ativismo vai parar? Então, assim, para isso eu preciso ter essa meta, obviamente, que é a justiça. Como diz Platão e Aristóteles, a justiça, que é o bem ao outro. Eu tenho que ter a coragem para não desistir, coragem para enfrentar, obviamente, seja um debate ali burocrático com diretores e pais, seja um debate burocrático na Secretaria de Educação, aí com argumentação pedagógica, com argumentação ética, seja numa reunião de pais, tá? Pais, um ou outro que é dono da sorveteria, que usa leite. 2, 3 que trabalha na carvoaria. Quem é dono da carvoaria é o fazendeiro daquele lado. Outros pais trabalham no açougue. A mãe trabalha na loja X que vende não sei o que de animal. Então essa galera toda que tá me esperando na hora da reunião de pais. Entendeu? Porque a filha chegou em casa e não quer usar o shampoo que é testado. O garoto chega em casa e não quer comer carne. A menina chega falando que não vai beber leite nem comer queijo. Isso causa um espanto para os pais muito grande. E que junta a questão de que para eles é natural, a vida inteira foi vendido como natural, com a questão econômica. Pô, eu trabalho com isso, né? O meu salário depende disso. Que esse professor está dizendo que é algo errado, é injusto, é antiético. Então, ou seja, vem de tudo, tá? Vem de tudo. São pais que andam com facão na barriga, tá? Que andam com faca, que é uma área rural. Então, assim, o diálogo ele tem um limite, né? O português tem um limite ali, tá? Chegou um ponto daquele limite ali, é na base do facão, na base da arma que se resolve as coisas. Então, assim,
faria muita gente recuar? Faria. Eu conheço um monte de gente, muitos colegas educadores veganos que recuaram, pararam de dar aula. Tá? Eu conheço um monte de galera aí que deixou de dar aula por ameaças. Tá? Tanto ameaças de demissão quanto ameaças físicas mesmo, de morte e tal. Que fazem um trabalho muito legal. Só que a galera aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, que eu tinha contato, uma galera que literalmente abandonou. Abandonou tanto a área da educação quanto abandonou a causa animal. Tipo assim, porque não aguentou o tranco. Tá? Posso julgá-los? Não vou julgá-los. Cada um sabe o seu limite. Tá? É o que eu coloquei pra vocês. O que me alimenta, o que me sustenta é essas duas coisas. Essas virtudes, literalmente, teoricamente, tá? Vamos dizer teórico. Essas virtudes como teoria, tá? E, do outro lado, essa questão real de ter plena consciência que aquelas cenas de um terráqueos, por exemplo, não são cenas pontuais. Como algumas pessoas colocam quando vocês falam assim, não, mas não é desse jeito mais não, professor, mudou. Né? Mudou. Tem gente que tá ligado, mesmo na roça tá ligado com as questões do bem-estarismo. A cidade que eu moro, por exemplo, tem um curso lá tem um curso de silvicultura, tem um curso de agro não sei o que lá, que é técnicas de manejo lá de vacas, um monte de coisa. Então os caras têm muita consciência, eles usam até termos que a gente usa. Tá? Eles usam termos sem ciência. Tá? E aí na aula do cara lá de manejo, de método de sensibilização de pré-abate, professora de fisiologia, a mulher fala, não, tem que cuidar, tá? Porque o animal ele não pode estar estressado. Ele não está em estado de agonia no momento de abate. Você fala, poxa, tem consciência que o animal está em agonia, cara. Tem consciência que ele está estressado ou que ele pode chegar ao estresse. Né? Cita a questão da senciência, os animais são sencientes. Então, ou seja, eu tenho que achar um método melhor para abater, tá? Pelo fato de ele ser senciente. Então, ou seja, a discussão bem-estarista como algo benéfico, como algo bom, como algo fundamental para a zootecnia, para a veterinária, está lá. A cidade pequena está lá. Os técnicos, os trabalhos fazendeiros conhecem todas essas técnicas bem-estaristas, entendeu? E isso se espalha. Então quando eu chego e coloco um documentário e mostro uma cena de abate, não, mano, mas desse jeito não. Não, o boi não é assim que trabalha aqui não, ele é desse jeito, entendeu? Então assim, você tem que saber lidar com isso aí, entendeu? Tem que saber lidar com isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu passo pra vocês, talvez vocês tenham alguma outra perspectiva e tem algumas perguntas que me façam lembrar de outras coisas, assim. Porque eu não gosto muito de ficar falando. Eu prefiro perguntas, que a pergunta me faz pensar melhor. E às vezes vocês conseguem fazer perguntas de alguma coisa que eu deixei passar batido e dá pra pontuar melhor. Sei lá. Antes de abrir para as perguntas, Leon, queria falar também, de agradecer por você ter aceitado participar do grupo de estudos. A gente já acompanha o trabalho junto faz um tempo, né? E o Leon, todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe na verdade, né? Mas o Brasil é o país que tem o maior número de ativistas assassinados, né, por questões políticas. Né? São mais de 360 na última década. Nenhum outro país tem... Ele tem mais da metade. Então, mesmo que somar todos os outros países, né, os assassinatos de ativistas,